Olá, boa tarde a todos. Sou a Deise da Bend, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Rolando Dados. E hoje vamos falar sobre as sanções e norma de fiscalização da LGPD, ministrada pela doutora Lígia Molina e pelo doutor Marcelo Olá, boa tarde. Chiavassa. Tudo bem sim, você? Tudo bem, do Escritório de Advocacia Moraes Andrade. Peço a vocês que curtam as redes sociais da Bend. Acesse o nosso site para saberem das próximas palestras. Caso tenha alguma pergunta, podem deixar no chat que será respondido ao final. Bem-vinda, doutora Lígia e doutor Marcelo, e obrigada pela disponibilidade. Tudo bom, Deise? Tudo bom, pessoal? Tudo bom. Bom, pessoal, só para a gente começando, enquanto a gente não compartilha a apresentação com vocês, meu nome é Marcelo Chiavassa, né? Junto aqui comigo está a Lígia Molina. Nós estamos atuando com a Bend já há alguns anos, somente na temática de produção de dados. Nós somos advogados, professores, enfim, e a gente estamos lidando aí diariamente com projetos de implementação de LGPD em diferentes empresas, em diferentes setores, inclusive no setor de comunicação social, marketing, né, e toda essa área compreendida pela Abend. A nossa ideia de hoje, na verdade, é mais um evento Rolando Dados. A gente vem fazendo isso já há alguns anos, né, eventos, bate-papos aí rápidos e gratuitos, de forma a conscientizar os afiliados da Abend de alguns cuidados que eles precisam ter a respeito da legislação. E, aproveitando o mês de agosto de 2021, a gente resolveu fazer um sobre sanções da NPD. Vocês já devem estar sabendo que desde o 1º de agosto, agora, a NPD já pode aplicar as suas sanções administrativas. E, para começar, o que eu queria conversar rapidamente com vocês, Lígia, se você puder avançar um slide, vocês já estão cansados de saber disso, tenho certeza, mas a nossa LGPD tem lá algumas penalidades previstas, e essas penalidades são de aplicação exclusiva da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode aplicar essas sanções aqui. Quais são essas sanções? Advertência, a tão temida multa, né, limitada a 50 milhões de reais, a multa diária, até que o determinado problema seja corrigido, a publicização da infração, o bloqueio da base de dados, até a regularização do problema detectado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e, por fim, o que eu acho mais gravoso do que a multa de até 50 milhões de reais, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, é a eliminação por completo da base de dados objeto da infração. Né? E para muitas empresas, tenho certeza que algumas de vocês fazem parte dessas empresas, perder toda a base de dados significa deixar de existir, né? Significa não conseguir mais fazer ou cumprir as suas atividades cotidianas. Né, de quem recebeu a cartilha, para quem eu enviei e assim por diante. Além do manual de privacidade, boas práticas de governança e pronta adoção de medidas corretivas são pontos que estão positivados, estão escritos na LGPD como atenuantes. E aí eu vejo muita gente, e a culpa não é do mercado, a culpa é que, desde o começo, se vendeu a LGPD a partir das sanções, né? Muita gente fez isso, e é uma forma bastante equivocada de se ver a LGPD. As sanções são um dos problemas da LGPD, mas muitas pessoas tentando, por meio do pânico, né, conseguir obter aí contratos de adequação à LGPD, acabaram instaurando o caos no mercado, falando das multas de 50 milhões, e aí as empresas começaram a olhar e falaram assim, meu Deus, eu preciso me adequar, senão eu vou levar uma multa de 50 milhões de reais, e até que a gente chega agora em agosto de 2021, e todo mundo recebe a notícia de que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados... para poder responder um pouco para vocês, né, sobre o que se pode esperar da atuação da NPD, a gente resolveu ir buscar, na experiência europeia, um pouco das multas que estão sendo lá aplicadas. Para quem não sabe, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados ela é bastante inspirada na legislação europeia. A legislação europeia entrou em vigor em 2018,
a nossa LGPD entrou em vigor no ano passado. E se a gente for olhar pela experiência de primeiro educar e depois punir, ainda que viesse com a ideia punitivista, percebam, se a União Europeia, com autoridades de proteção de dados que estão lá constituídas há 20, 30, 40 anos, 50 anos, no caso da francesa, que é de 1970 e pouco, se essas autoridades não conseguem aplicar, na média, mais que 10, 12 multas por ano, o que leva a crer que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados no Brasil vai conseguir. Detalhe, com uma população que é o dobro da dos maiores países europeus, a Alemanha tem 90 milhões de pessoas, o Brasil tem 220, a Itália tem 50, a Alemanha tem 40, Portugal tem 8. Né, e outros países aí, população também bastante inferior ao Brasil, inclusive de tamanho territorial. Então, a União Europeia não consegue hoje, na média, aplicar mais do que 10, 12 multas por ano. A exceção aí, que só confirma a regra, alguém tomou o compartilhamento. O Alex. Alguém compartilhou o celular aí. Alan, você está compartilhando sua tela. Consegue. Deixa eu ver se eu retomo aqui. Coloca de novo, Lígia. Então, né, de novo, a gente não pode esperar da Autoridade Nacional de Proteção de Dados uma média muito superior a essa que já é encontrada na União Europeia. Com isso, gente, e sempre que eu falo isso, né, normalmente eu falo isso às vezes com um cliente, o pessoal fala assim, então pronto, então a gente não precisa se preocupar, não precisa mais fazer mais nada e Marcelo garante que a gente não vai se Não é isso. Não é isso. Mas calma. Vocês têm ideia de quantas pessoas trabalham na Autoridade Nacional de Proteção de Dados atualmente? Cerca de 40. Aqui, daqui a pouco, vai ter mais pessoas assistindo né, a gente aqui do que atualmente trabalhando na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, veja, é uma autoridade nova, é uma autoridade com poucas pessoas para cuidar de um país com 220 milhões de pessoas e de extensão territorial, né? O Brasil é o quinto maior país do mundo, tanto em extensão territorial quanto populacional. Então, calma, né? Vamos, assim, a gente tem que olhar para a NPD, mas vamos olhar consciente, sabendo o que esperar. O alvo da NPD não serão as pequenas e médias empresas, certamente. O alvo serão as grandes, das autoridades europeias. Tá? Acho que vale a pena até trazer, né, Marcelo, que a NPD tem na agenda, né, já abriu para consulta uma orientação para micro e pequenas empresas, startups, enfim. Então, isso já direciona um caráter muito mais educativo, né, das médias e pequenas empresas do que punitivo. Quase um terço delas diz respeito ao erro na escolha da base legal de processamento de dados. Mais 160 por não estar de acordo com os princípios do Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Seria a mesma coisa dos nossos princípios da LGPD. E assim por diante. Tá? E aí a gente tem uma visão bastante interessante. Pode avançar. De certo modo, o vazamento de dados não está no topo da cadeia aí. Incidente de segurança da informação. A gente teme muito vazamento de dados, porque é o evento extremo, mas, em regra, as multas não são por isso. Né? As multas são por questões mais simples. Erro na escolha da base legal, descumprimento de algum dos princípios e assim por diante. E aqui, algumas das maiores multas, tá? As 10 maiores multas já aplicadas pela União Europeia no temático de proteção de dados. Tirando a Amazon, que sofreu uma punição de 740 milhões de euros, agora, que aliás, de libras, né? Porque foi para o último... Não, aí está euro, está pequenininho, de euro. Percebam que todas as outras multas são inferiores ao valor de 50 milhões. A 10ª maior multa da história da União Europeia, né, de 2018 para cá, é de 8,5 milhões de euros. Se a gente for trazer isso para o Brasil, percebam, as multas de 50 milhões não serão comuns, até porque o teto, né, a multa, a base de cálculo é 2% do faturamento. Para que alguém leve uma multa de 50 milhões de reais, ela precisa faturar 10 bilhões de reais. Se eu não estiver enganado na matemática, que não é o meu forte.
mas teria que faturar algo como, aliás, 10 não, né? Para dar 50 milhões, ele estaria falando 5. São 25 bi, acho, para dar 50 milhões. 10% daria 25, seria 25 bilhões. Então, é muita coisa, ok? De novo, não são as pequenas e médias que vão sofrer uma sanção desse porte. Pode avançar, Lígia. Bom, aqui a gente trouxe também um pouco para vocês terem a ideia do conceito, né, de incidente de segurança ou violação de dados pessoais. Esse é um conceito que a NPD acabou trazendo numa orientação que ela criou sobre o incidente de segurança. Depois eu vou colocar aqui no chat o link, mas não está na nossa legislação. Né? Não tem lá o conceito violação de dados ou incidente de segurança. Por isso que, para ficar mais claro, a gente trouxe essa definição do GDPR. É qualquer, de certo modo, acesso acidental ou ilícito, não autorizado, perda e outras tantas formas, né, de acesso ou destruição do dado pessoal de uma forma indevida. Né? Isso seriam as ocorrências de vazamento ou incidente de segurança. O que se difere daqueles outros tipos de sanções, a Lei Geral de Proteção de Dados, que muito mais rompem com regras jurídicas, né, como o caso da base legal, da ausência, às vezes, de uma finalidade para determinado tipo de tratamento. Mas ambos podem ter o mesmo peso e a essa conduta ser atribuída ao mesmo tipo de gravidade pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é bom ter em mente que não é só esse incidente, não é só um ataque hacker, né, um risco que eu possa, de certo modo, garantir com a política de segurança, mas também devo olhar as violações de dados pessoais que estejam relacionadas à violação das obrigações jurídicas que estão na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eventual consentimento que não seja válido, né, que a princípio me gera um registro, me gera uma falsa noção de segurança, muitas vezes, segurança jurídica, pode ser invalidado, e nesse caso eu não tenho base legal nenhuma. Então, é muito importante que no momento do compliance se tenha em mente todas as obrigações, não só do ponto de vista de segurança da informação, mas também do ponto de vista das obrigações jurídicas que a lei traz. É um compliance multidisciplinar. E isso deve ficar bem equilibrado. E aí, trazendo já para esse campo, né, do incidente do vazamento, o GDPR traz alguns considerandos que a gente quis deixar aqui para vocês, até para consulta. Os artigos são muito similares ao da LGPD, né? Então, quando eu tenho um risco ou um risco de dano, eu tenho talvez a necessidade de notificação à autoridade e aos titulares de dados envolvidos, mas o que eu tenho de regras em relação a como esse incidente vai ser comunicado, ou mesmo a respeito das atenuações, já às vezes é um pouquinho mais detalhado no GDPR. Eu tenho especificamente a denominação aí da cifragem como uma medida que pode já me levar a uma atenuação dos riscos. Nós não temos de forma específica isso na Lei Geral de Proteção de Dados e é algo que a gente pode importar. Né? Em relação ao prazo, vocês vão ver que a orientação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados hoje diverge um pouquinho desse prazo aqui. Né? Então, até algum tempo atrás, a gente sempre aconselhava, olha, utilize aí o prazo de 72 horas, porque é o praticado na União Europeia e é o único parâmetro que a gente tem. Hoje a gente já tem um parâmetro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de 48 horas, ou enfim, 2 dias úteis. Nessa orientação, ela acabou trazendo justamente
essa redução aí em relação ao GDPR. E isso impacta um pouco em contratos. Por quê? Quando eu compartilho dados com outro agente de tratamento, eventualmente um operador ou um controlador, o vazamento pode, ou o incidente pode se dar em um ou em um outro ambiente, né? No caso de eu ter um contrato controlador e operador, o controlador é quem deve cumprir com as obrigações de comunicar tanto os titulares quanto a autoridade. Então, se o incidente ocorrer no ambiente do operador de dados, o operador deverá notificar o controlador para que ele sim cumpra com essas obrigações legais. E aí tem que se estabelecer um prazo contratual. E se o controlador tem 48 horas para informar a ANPD e eventuais titulares envolvidos em caso de risco, ele precisa conceder menos horas ao operador. Então, aí no máximo, imagino, 24 horas, né, para que possa viabilizar essa operação. Então, esse é um ponto que deve ser tratado sempre em contrato. A questão do incidente. Exigir que o operador ou um eventual outro controlador tenha um processo de incidente, procedimento de incidente, né? Ambas as partes devem ter, e esse prazo de comunicação, né? Qual vai ser o prazo aí avançado entre as partes. Em caso de vazamento... Pode falar, acho que é importante colocar aqui também que, assim, não é qualquer incidente que eu preciso avisar a ANPD e aos titulares. Isso. Eu vou até colocar no próximo slide, depois voltar, porque eu acho que esse é o ponto do guia da ANPD que reflete isso que você está trazendo. A própria LGPD diz que eu só preciso comunicar a ANPD e aos titulares se o vazamento trouxer risco para os titulares. Tá? Então, não é qualquer tipo de vazamento que precisa ser comunicado. Então, a ANPD ela tem um relatório no site dela, que esse formulário que a Lígia está mostrando aí, que ela faz várias perguntas e você vai respondendo. A partir disso, você vai chegar ao final e concluir se né, um relatório, se é alguma coisa que traz risco ou não. Se você concluir que não traz risco, beleza, você preenche e aguarda para você. Se você chegar à conclusão de que traz risco, então, nesse caso, você avisa a ANPD e avisa aos titulares. A ANPD atualmente sugere um prazo de 48 horas. A LGPD não trouxe um prazo, né, para que isso seja comunicado. A ANPD ainda não regulou sobre o tema, mas, por enquanto, ela está sugerindo que isso seja comunicado a ela em 48 horas. Se passar das 48 horas, ela pede que a pessoa justifique o porquê passou das 48 horas. Exato. E ela acaba trazendo também um pouquinho do o que seria esse risco nesse guia, né? Então, aqui vocês podem ver, a depender do tipo de categoria de dados pessoais que vazaram, né? Diferente vazar um CPF, vazar um dado de uma doença ocupacional, por exemplo. Então, dados sensíveis, né, dados que envolvam alguma vulnerabilidade, criança e adolescente, que é outra categoria diferenciada pela Lei Geral de Proteção de Dados, ou vazamento de dados que possam causar danos materiais ou até mesmo morais, enfim, relacionados à imagem, são tipos de danos que podem me apontar uma possibilidade de risco. E nesse material também, a ANPD traz a ideia de que, se houver dúvida de que há risco ou não, na dúvida, faça sim a notificação, ok? A ideia é sempre de precaução, né? Preventiva. Na dúvida, se não houver certeza, que se faça a comunicação ao menos à autoridade, né? A respeito do incidente de vazamento. Então, é realmente isso. Cientificação dos titulares é só se houver risco de dano, né? E sempre tomar medidas que possam reduzir esses danos. E aí, lembrando do GDPR, a cifragem, outras medidas podem até vir para mitigar esses prejuízos, essas possibilidades de prejuízo. E aí, como criar esse plano de contingência?
né? Isso deve estar incorporado já no compliance de cada empresa. Deve-se criar, quando se faz uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, todo um plano de contingência em relação a incidente. Colocar isso na política corporativa interna, né, muitas vezes nos contratos, muitas vezes trazer manuais para fornecedores e parceiros, inclusive. E quais informações que eu devo inserir aí nessa notificação, né, nessa comunicação? Sempre a ocorrência do incidente, data, hora, enfim, categorias de dados que estão envolvidos, se houveram ou não reclamações a respeito, né, se alguém notou realmente algum dano ou não, né, quais as normas de segurança, padrões técnicos utilizados pela empresa, as medidas corretivas, o que foi feito de prontidão, né? Esses são pontos que podem levar a uma atenuação, se não a exclusão de uma sanção, porque não existe hoje um risco zero em termos de segurança da informação. Todos, inclusive o governo, e nós temos visto vários ataques que envolvem órgãos públicos, estão sujeitos a esses incidentes. Então, muitas vezes, a empresa tem, inclusive, certificações, ISO e outras tantas, a BEND, juntamente com a Bureau Veritas, propicia também uma certificação em relação à proteção de dados, que abrange essa questão também da segurança, mas mesmo assim, com todos esses cuidados, todas essas precauções, um incidente pode ocorrer, né? E não necessariamente ele vai sempre levar a uma sanção. Tudo muito depende, como vamos ver adiante um pouquinho, da postura da empresa, como ela se posiciona em relação a esse tipo de ocorrência, quais as precauções que ela já tomou, quais os procedimentos e políticas que ela possui, né, e a sua boa-fé. Então, tudo isso deve constar aí nessa comunicação. E aqui só mais ou menos um bullet points a respeito da política de segurança da informação. Ela deve trazer uma ideia de comprometimento da empresa, né, com a segurança, então, com a integridade, a confidencialidade, a disponibilidade dos dados pessoais. Essa é a tríade que a segurança da informação se debruça. E quem são os responsáveis dentro da companhia, se ocorrer um incidente, ou, enfim, para avaliar eventuais falhas, eventuais gaps, trazer medidas corretivas. Isso é muito dinâmico e deve ser acompanhado periodicamente, tá? Esse é um ponto que a Lei Geral de Proteção de Dados traz em seu artigo 50. O compliance, ele não é estanque, ele é dinâmico, e assim também é essa frente de segurança. Ela deve ser periodicamente avaliada. Há quanto tempo? Não existe um tempo engessado, né? Cada empresa tem a sua dinâmica e isso fica as boas práticas. Então, a organização e classificação da informação, se a informação é confidencial, se ela é física ou digital, como eu vou trafegá-la, como é possível trafegá-la, isso é interessante que se tenha um regramento a respeito. Qual é o meu procedimento em caso de incidente? Quem na empresa eu devo avisar? Um encarregado, então somente um encarregado? O encarregado tem um comitê ao lado dele, né? Empresas grandes geralmente precisam de um comitê para que o encarregado possa ter informações de todos os setores. Ele sozinho não vai ser capaz de entender todo o funcionamento e fluxo de dados e mesmo revisar todo o funcionamento e fluxo de dados que ocorre em cada área setorial de uma empresa. Quando a empresa é uma empresa de pequeno, médio porte, isso é, de certo modo, mais facilitado, né? E nem sempre o comitê é tão necessário. O treinamento e a conscientização deve sempre estar ao lado do compliance e das políticas, porque sem treinamento e conscientização, eu não tenho efetividade das políticas. Não adianta eu ter a redação e isso não ser eficaz, não dar conhecimento aos colaboradores, aos parceiros, eventualmente aos fornecedores, enfim, aquela toda a cadeia que está envolvida no tratamento de dados pessoais.
e a necessidade de uma mudança cultural, né? A lei trouxe uma grande mudança que é justamente de quem é o dado. Até então se tinha a ideia que o dado era da empresa. E o conceito veio muito forte, é que o dado é do titular, né? O dado bruto. Pode ser que o trabalho de propriedade intelectual que abrange aquele dado, sim, seja da empresa. Mas o dado bruto é do titular. Por ele deve ser controlado, inclusive. Então, é uma mudança cultural para todos nós, né? Uma mudança, talvez, aí até de paradigma. E a gente trouxe um modelo para vocês de gestão de crise em caso de vazamento. Então, eu tenho a origem do reporte, né, nesse modelo. Então, pode ser do funcionário, pode ser do parceiro, enfim, do cliente, pode vir de todos os pontos. Só rapidinho, e aí, Lídia. Eu acho que claro. isso é importante, porque a gente está atuando assim né, um projeto de implementação. São poucas as empresas que acabam criando um comitê de gestão de crises. A gente estava vendo como esses prazos são exíguos, né? Então, se vocês forem operadores, vocês no contrato provavelmente vão ter que avisar o controlador em 24 horas, porque o controlador vai ter 48 para avisar a NPD. Então, é tudo muito rápido. Se vocês não tiverem estruturado um canal de gestão de crises para caso de vazamento de dados, imagina, cada um vai sair batendo cabeça para um lado, ninguém vai saber para onde correr, qual o próximo passo, o que fazer, o que não fazer. Ou então, pior ainda, as pessoas vão ficar tranquilas. Então, alguém foi informado de que teve um incidente de vazamento. Ah, tá bom. Aí aquela pessoa senta em cima do incidente, daqui uma semana ela avisa o outro setor, aí esse outro setor demora mais 3 dias avisando, até chegar no jurídico, até chegar no DPO da empresa. Muitas vezes o prazo se estendeu demais, e aí talvez vocês acabem sendo punidos não pelo evento em si, mas por demorar tanto para avisar a NPD. De repente o negócio se tornou público antes que vocês avisassem a NPD, antes que vocês avisassem os titulares, que aliás é o que a gente mais tem visto, né? A quantidade de incidentes de segurança da informação que primeiro são públicos e depois são reconhecidos pelas empresas. Isso é um problema seríssimo que não pode acontecer. A empresa tem que saber antes da imprensa. Esse é o cenário ideal. Então, ter isso aqui estruturado é muito importante para qualquer empresa. É tão importante quanto ter um DPO, é tão importante quanto ter uma política de boas práticas, é tão importante quanto qualquer outro passo. Principalmente pelo prazo muito curto em que eu tenho que agir diante de um incidente de segurança da informação. E o ponto do prazo é importante porque, assim, até uns 2 anos atrás, se tinha notícia de várias multas, principalmente por conta disso, por conta de não ter sido comunicado. Então, várias empresas, do ponto de vista internacional, sofreram autuações justamente por passar 1 ano sem informar a respeito do incidente, ou 6 meses, enfim. Então, o prazo é importante. Caso o prazo seja, de certo modo, extrapolado, deve-se ter uma justificativa para isso, e não que a justificativa seja realmente a desídia, porque aí eu já acabo com a ideia de postura de boa-fé. E aqui nesse exemplo, a gente tem uma gestão de crises até um pouco complexa, né? Não precisa ser assim, mas aqui está bem completinho. Eu tenho um comitê que ele é mais operacional, ele está na operação, e talvez sirva para uma empresa de grande porte, e um comitê que ele está no C-level, né? Então, esse comitê operacional, ele faz aquele primeiro checklist. Eu realmente preciso ir além e comunicar ou não? Né? E se eu não preciso comunicar, eu preciso, de certo modo, documentar. Essa legislação, ela traz a ideia do princípio do accountability, né? O princípio da prestação de contas. E se eventualmente lá na frente esse incidente for questionado ou for fiscalizado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é necessário que você tenha esse relatório, né, formalizado do porquê do comitê ou do DPO, enfim, por que não foi feita a comunicação, por que se entendeu que não haveria risco. Não basta um mero entendimento que se perca, né,
é preciso o registro, ok? Então, necessário comunicar, vai para o segundo comitê de gestão de crises, e aí nós temos a comunicação à autoridade e a comunicação aos titulares envolvidos, sempre com as seguintes informações: quantos registros foram, de certo modo, vazados ou sofreram incidentes, quantidade de titulares, tipos de dados envolvidos. Então, voltamos àquelas categorias: dados sensíveis, dados cadastrais, dados de criança, dados que possam ofender a honra e a imagem de alguém. Qual que é o potencial desse impacto e por quê? O que foi feito para prevenir? Quais as medidas imediatamente adotadas? Quais as ações em andamento para mitigação? Se não foi feito nada para prevenir ou não foi suficiente para a prevenção, depois que ocorreu, o que foi feito para mitigar os danos, reduzir a possibilidade de danos, ou ao menos a sua abrangência? E, enfim, todas as evidências que, de certo modo, o Marcelo até comentou, registros de logs, enfim, lá no início, que comprovam todo esse relato. Aqui é um estudo, a IBM publica esse estudo todo ano, tá? Esse aqui está um pouquinho desatualizado, é de 2019, mas é um custo aí operacional em caso de incidente de vazamento de dados. Então, o custo médio para uma empresa que sofreu um incidente de vazamento de dados é de 4 milhões de dólares, sendo o setor da saúde o mais afetado, tá? Óbvio, a gente vai ter que esperar um pouco para ver isso no Brasil, mas esse é um estudo que tem como média, ele olha o Brasil, mas ele parte de uma análise também de outros países ao redor do mundo. Então, foi só para trazer essa questão para vocês. E, normalmente, em média, cada incidente de vazamento de dados teria perda aí de cerca de 26 mil dados pessoais. Tá? Acho que é isso nesse slide. E aqui, só rapidamente, antes de passar a palavra para a Lígia, assim, a mídia não ajuda também, né? Primeira semana de agosto, várias reportagens, Jornal Nacional, Fantástico, pode escolher qualquer outro canal, emissora, jornal, etc. Todo mundo falando, agora a NPD pode multar. E a pergunta é, pode mesmo? E a resposta é, não pode. Vejam, as sanções estão em vigor, mas a NPD ainda não tem uma norma sobre processo fiscalizatório. Enquanto ela não finalizar essa norma sobre processo fiscalizatório, que, aliás, esteve em consulta pública há pouco tempo, eu e a Lígia, a gente participou, a Lígia, inclusive, falando também pela ABEND, enquanto essa norma de processo fiscalizatório não estiver publicada, ela não estiver terminada, a NPD não vai multar ninguém. Não tem como multar. Tá? Juridicamente é impossível. Aí muita gente fala assim, tá bom, mas ela pode fazer autuação retroativa para 1º de agosto. É verdade. Vamos imaginar que essa norma fique pronta dia 1º de outubro, vai? Ela pode retroagir para agosto, a NPD? Pode retroagir para agosto. Gente, de novo, lembra o número que a gente falou lá no começo? Cada autoridade europeia dá em média 10 multas por ano. Como que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai conseguir pegar o retroativo de 2, 3, 4, 5, 6 meses, que sabe-se lá quando essa norma vai ser publicada, de sei lá quantas mil empresas que tem no Brasil e sair autuando todo mundo? Isso é impossível. De novo, o foco serão as grandes empresas de tecnologia, principalmente, e aquelas que sofrerem incidente de vazamento de dados pessoais. Aí não importa se é pequena ou média, essas vão acabar entrando no radar, principalmente se tratarem grande volume de dados. Então, é assim, atualmente, a NPD pode aplicar sanções? Pode, mas ela não consegue fazer isso porque não tem essa norma do processo fiscalizatório definido. A hora que tiver, pode retroagir para agosto. Tá? Então, esse é o cenário que a gente tem atualmente. Agora, muita atenção, porque a própria LGPD ela não traz como único ente capaz de aplicar multas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Na verdade, a LGPD ela tem um sistema bastante horizontal de aplicação de sanções. Ela mesma reconhece que quando for uma relação de consumo, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor. E aí a gente está falando em PROCONs, em Senacom, em Ministério Público, e uma série de outros órgãos que podem fazer
né, a fiscalização. Então, vejam, atualmente a NPD não tem como multar. Ela pode, mas ela não tem como. Mas o PROCON tem como, a Senacom tem como, e assim por diante. Então, às vezes, de novo, a gente está olhando muito o foco na NPD e esquecendo os outros órgãos. Agora, os outros órgãos não podem aplicar as sanções previstas na LGPD. Então, o PROCON não pode dar uma multa de 50 milhões de reais. O PROCON não pode determinar a eliminação da base de dados, porque essas são multas exclusivas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pode falar. Eu vou até fazer o caminho inverso sobre a questão da... Ali naquele artigo 52, ele se inicia justamente trazendo esse ponto que o Marcelo pontuou. Eu preciso de um processo administrativo para uma aplicação de sanção, né? E qual é o pé que está esse procedimento administrativo sancionatório, né? Qual é a regulamentação? Bom, nós estamos realmente ainda em uma minuta, que foi a consulta pública, enfim, e não foi fechada pela autoridade. E o que traz essa minuta? Ela traz só um processo sancionatório? Não. Ela traz esse processo sancionatório, inclusive, de uma forma como nós no direito gostamos de chamar como a última ratio, a última opção. Então, eu tenho várias outras medidas antes de chegar em um processo sancionatório e numa aplicação de multa ou eventual outras sanções não pecuniárias que já foram até elencadas no início da apresentação. Então, eu tenho nessa minuta de resolução de fiscalização tanto uma importância muito grande dada não só à tutela reparatória, que é justamente essa de aplicação de sanções, em que eu não tenho mais como evitar a ocorrência do problema, então eu puno com obrigações, com eliminação de dados, enfim, ou até mesmo com uma multa pecuniária. E eu tenho também aqui várias medidas que a autoridade elenca, que são de uma tutela preventiva, que visam prevenir uma violação de dados pessoais, um incidente de segurança. De certo modo, eu conciliar esses dois tipos de tutela me traz uma garantia de direitos muito mais efetiva ao titular e também coloca a autoridade muito ao lado dos agentes de tratamento, demonstrando essa função educativa e orientativa que ela vem exercendo. E quais são as medidas que ela trouxe nessa minuta de norma? Ela trouxe o monitoramento, uma atividade de orientação e algumas outras atividades que ela chama de preventiva mesmo, que são aviso, solicitação de regularização e a definição de um plano de conformidade, né, para a eliminação dos riscos. E aí, só ao final, no último capítulo, é que ela realmente se debruça sobre esse processo sancionatório. E nós realmente nos manifestamos nessa consulta pública, né, nessa audiência pública pela ABEND, e trouxemos essas seguintes sugestões, muito mais relacionadas ao processo sancionatório, na ocasião, né, de motivação, então uma justificativa, que a autoridade tenha uma justificativa plausível para instaurar aquele eventual processo administrativo, né, que dessa decisão de instauração do processo caiba, sim, um pedido de reconsideração. A nossa manifestação também foi no sentido de aplicar o prazo de 15 dias úteis para as manifestações do autuado, né? Que ele possa se manifestar também sobre o ingresso de eventual terceiro interessado. Então, aqui as manifestações eram muito no sentido de garantir a ampla defesa e o contraditório daquele que é o autuado, né? A inclusão da possibilidade dele se manifestar em caso de reunião de processos, né, mais de um processo, mais de um tipo de sanção que está sendo ventilada, então, sobre a reunião desses processos, recursos e que o recurso não possa ser de uma levar a uma decisão mais gravosa para o autuado. Então, se ele recorreu,
a situação dele só poderia melhorar e não piorar. A autoridade não poderia, né, dar uma decisão mais gravosa. E aí, se eu chego nesse nível de processo, né, se eu chego realmente em um processo sancionatório, eu tenho que realmente pensar naquelas sanções que o Marcelo pontuou no início e pensar em como eu posso atenuá-las. E aqui estão todos os critérios que a autoridade vai considerar, está no artigo 52, parágrafo 1º, para eventual aplicação de sanção. Então, a gravidade e a natureza da infração, né? Essa infração ocorreu porque a empresa queria oferir vantagem, né? Ela teve ou não boa fé? Qual a condição econômica? E aí o cálculo que o Marcelo pontuou no início. Mas para eu chegar no teto dos 50 milhões, eu tenho que ter também um faturamento que de certo modo, esteja relacionado a esse teto, né? Eu já sou ou não reincidente, é um outro critério a ser considerado. O grau do dano, quais as categorias de dados envolvidas aqui? Acho que a gente pode pensar. Qual o nível de cooperação, medidas mitigadoras? Existe um programa de boas práticas muito relacionado àqueles critérios do artigo 50 da LGPD ou não existe? E a proporcionalidade entre a gravidade da infração e a intensidade da sanção. Tá? Esses são todos os pontos que vão ser considerados para a fixação de uma sanção se passar por todas aquelas atividades preventivas de orientação, enfim, que a autoridade trouxe nessa minuta de fiscalização. Acho que chegamos ao fim da nossa apresentação, né, Marcelo? E ficamos à disposição de vocês para dúvidas aí nos próximos minutos. Eu sei que o chat já está bem movimentado, mas, por favor, abram os microfones, falem, enfim, tirem suas dúvidas. Estava colocando no chat, enquanto vocês não fazem pergunta, estava colocando no chat, né, a questão das ações individuais, aproveitando a deixa do Alexandre. Gente, um incidente de vazamento de dados, em ter 1 milhão de pessoas que entram na justiça pedindo R$1.000 de indenização, e R$1.000 é um valor baixo em caso de vazamento de dados, a empresa pode ter um passivo de 1 bi, né? Muito maior do que a multa teto da NPD de 50 milhões. E, de novo, aí a importância de vocês terem nas empresas um bom projeto de gestão de crises. Seja para comunicação, seja para o que fazer depois. Ok, vazar os dados de 1 milhão de pessoas. O que eu faço? Eu vou esperar vou ficar quieto, vou fingir demência e vou esperar essa pessoa ir para a justiça? Certamente não. Certamente não. É melhor eu contatar esses titulares, eu conversar com eles, eu criar um canal de atendimento para eles tirarem dúvidas, eu auxiliá-los no que for possível, né? Eu ser proativo, porque quanto mais proativo eu sou, mais transparente eu sou, mais ele vai se sentir desencorajado a buscar a justiça. Então, é importante essa questão de ter um comitê de gestão de crises aí na empresa. A Elizabeth, não sei se ia fazer alguma pergunta. Acho que ela queria o slide. Ah, tá. Tem uma pergunta aqui da Mônica. No caso de uma ligação de telemarketing não autorizada pelo cliente, quem seria o órgão fiscalizador? Nesse caso... depende. Pode responder, Marcelo. Acho que depende do fato gerador. A questão aqui é o quê? É bloqueio de telemarketing? Eu estou descumprindo bloqueio de telemarketing? Se eu estou descumprindo bloqueio de telemarketing, vai cair no PROCON, Senacom e etc. Pode ser que a NPD também chame isso para si, avoque para si isso. Mas é um caso muito pequeno para a NPD. Mas basta uma pessoa no PROCON que o PROCON já está autuando. A gente sabe como é que funciona o PROCON, né? O PROCON não tem essa visão que a Autoridade Nacional terá de educação. O PROCON ele tem um viés muito mais sancionador, muito mais fiscalizatório, muito mais duro com relação às empresas. Então, isso aí depende, Mônica. Mas, em regra, me parece que vai ser mais um foco do PROCON.
Tá? Talvez a NPD possa autuar se isso for sistemático dentro da empresa. Eu não vejo a NPD autuando uma empresa por conta do Marcelo ter recebido uma ação de uma ligação de telemarketing quando ele tinha dito para não fazer mais. É um caso, é muito isolado. De novo, tenho em mente que a NPD vai conseguir, no máximo, dar 10, 15, 20 multas no ano. Ela não vai focar em um caso individual que aconteceu com o Marcelo. Tá? Pelo menos é a minha percepção. E até fazendo um gancho desse ponto da atuação dos PROCONs, né, com o que o Alexandre trouxe no início, do consentimento e da mídia, é bem isso, né? Até tem uma cartilha do PROCON São Paulo que vem muito dizendo que só existe essa base legal, o consentimento. Praticamente está revisada? Soltaram uma segunda edição no começo desse ano para corrigir tudo aquilo. Que bom. Então, mas a primeira manifestação foi exatamente nesse sentido. Praticamente não se falava em legítimo interesse e, às vezes, até falava apenas uma menção, parecia que era até proposital, né? Então, realmente tem essa linha muito mais dura. Eu sei. Aí a Mônica continuou. Pergunto sobre a compra de listas, etc. O cliente não tem bloqueio. Não tem bloqueio de telemarketing. Aqui parece... Vocês estão perguntando por conta do caso Serasa, é isso? Posso abrir o microfone e explicar? Claro, por favor. Eu falo justamente nesse sentido. Por exemplo, todo aposentado do INSS existe um cadastro e, de alguma forma, bancos, financeiras, etc., todo mundo tem acesso a esse cadastro e ficam ligando para os aposentados, oferecendo crédito consignado direto. E o aposentado não tem bloqueio de telemarketing, mas também não está afim de ficar recebendo ligação de um monte de gente. As operadoras de telefonia celular, por exemplo, elas também têm cadastro compartilhado por causa até da interconexão entre eles e para fazer o co-billing e tudo isso. E aí você é cliente, sei lá, da Vivo e fica recebendo ligação da Claro te oferecendo para mudar o teu plano de celular ou de TV a cabo, etc., porque eles têm acesso a esse dado, não que você tenha autorizado, e eles ficam ligando para as pessoas. Então, também cabe aí comprar a lista de Serasa para fazer uma ação de telemarketing. É nesse sentido que eu queria saber, entendeu? Mônica, a gente tinha até um slide, né, Marcelo, a respeito desse caso do Serasa em específico. A Bend atuou como amicus curiae num caso no Rio Grande do Sul em 2016 e enfim, ocorreu uma outra ação civil pública no Distrito Federal nesse ano, com vertentes diferentes de entendimento, né? Especificamente no Serasa, na ação de 2016, foi entendido que não havia irregularidade nenhuma na disponibilidade desses contatos pelo Serasa, né? O que não se repetiu agora pelo Judiciário. Em primeira instância ainda, né? Tem muita água para rolar. Assim, gente, não se assustem com o caso Serasa. É um juiz que muitas vezes não tem muita familiaridade com a LGPD, e aí isso depois vai para o tribunal, depois vai chegar a STJ, STF em Brasília, assim, tem muita água para rolar. E aquele caso de 2016 foi reformado principalmente no tribunal, Marcelo. Isso. Então, é um ponto a se trazer. Mas é justamente essa discussão entre consentimento e as demais bases legais, e no caso aqui, a base legal que você está trazendo e que poderia fundamentar esse tipo de conduta pela empresa seria o legítimo interesse. Obviamente que o legítimo interesse não é um cheque em branco, ele precisa ter critérios, né, e ele também precisa de um registro, de um relatório em que você preste contas para demonstrar que o seu legítimo interesse realmente está fundamentado. Esse relatório se chama LIA, né? É um assessment do legítimo interesse, em que eu pondero ali proporcionalmente se realmente não ofendo riscos
direitos e garantias fundamentais. Existem várias autoridades com modelos já desse tipo de relatório, tá? E ele me faz gerar esse registro. Então, aquela ideia de vou ter o consentimento porque ele me gera registro é falsa. Esse consentimento pode ou não ser válido. E o legítimo interesse também pode gerar registro por meio do LIA. Quem tem um modelo muito interessante, que é o mais utilizado, é a autoridade inglesa, a AICO. Vou até deixar depois aqui no chat para vocês, tá? É um template mesmo. E aí, acho que além disso, a sua pergunta tinha um monte de coisa junto, Mônica. A questão de empréstimo consignado e oferta, existe um movimento muito forte de proibir isso. Inclusive, tem uma lei no Paraná que já proíbe, tem um projeto de lei nacional que proíbe a oferta desse tipo de produtos para idosos, porque eles são pessoas vulneráveis, né? Inclusive, o STF, em maio desse ano, já reconheceu a validade dessa lei do Paraná, que proíbe que bancos e outras empresas fiquem ligando para os idosos oferecendo empréstimos consignados. Então, especificamente em relação a isso, tem esse movimento. E aí, no mais, é reforçar realmente o legítimo interesse. Veja, não tem problema da NET me ligar. Ela precisa fazer prospecção. Ela faz isso com base no legítimo interesse. É uma base válida. Ela não precisa do meu consentimento. Agora, o legítimo interesse ele tem que facultar o opt-out. Ou seja, eu posso ir lá e falar assim, me descadastre. E a partir disso, eu não posso mais receber esse tipo de ligação. Tá? É mais ou menos como a lista de bloqueio de telemarketing do Procon. Ok, obrigada. Imagina. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Vou perguntar aqui. Boa tarde. Baseada nisso que você comentou agora, Marcelo, serve para todas, serve para o e-mail marketing, serve para o SMS. Então, a gente pode comunicar desde que seja dada a opção do cliente se descadastrar, é isso? Assim, hoje, o que a maioria das empresas estão fazendo é adotando o entendimento do GDPR, tá? Do Regulamento Europeu. O Regulamento Europeu permite que a atividade de marketing seja feita com base no legítimo interesse. A LGPD permite? Nem permite e nem veda. A NPD ainda vai precisar regular sobre isso e pela agenda regulatória isso vai ficar para o ano que vem. Se é que não fica para 2023, mas enfim, mas vai ficar pelo menos para o ano que vem. Então, por enquanto, muitas empresas estão se apoiando no legítimo interesse para fazer oferta de telemarketing. Inclusive, pessoas da NPD, inclusive os 5 diretores e conselho consultivo, pensam igual. Tá? Ou seja, não é uma coisa que inventaram, não é uma coisa que não tenha um mínimo de raciocínio. Então, por essa ideia, eu posso oferecer desde que eu propicie o opt-out. Tá? Agora, é óbvio, se a pessoa estiver na lista de bloqueio de telemarketing, então eu não posso oferecer, porque ela está na lista de bloqueio de telemarketing. Então, é importante integrar as bases de vocês, do Salesforce, da RD Station, etc., integrar com as listas de telemarketing dos diferentes PROCONs do país. Mais alguma pergunta? Se ninguém mais tiver perguntas, eu gostaria já de deixar um convite aqui, né, para o próximo ciclo de encontros que nós iremos fazer juntamente com a ABEND nos próximos dias aí de setembro, 8, 15, 22 e 29, das 9h30 ao meio-dia. Quem se interessar, Deise, você passa o seu contato aí no chat? Passo sim. Ok, a Deise aqui meu e-mail e o telefone. Ok? Lígia, Marcelo, obrigada pela participação. Vocês agregam muito para a gente, assim, é um pilar muito importante para a BEND tê-los enquanto parceiros, né, enquanto conteudistas da lei, isso é muito importante. Mais do que o ciclo que a BEND oferta para os associados e para o mercado, deixar um canal aberto também para um ciclo de encontro personalizado para as empresas que queiram trabalhar com temáticas muito mais específicas, que possam entrar em contato com vocês diretamente. Não necessariamente os temas que a gente aborda, porque cada empresa tem um nicho e tem uma necessidade específica. Então, fica esse canal aberto para vocês. Obrigada, Cláudia.
Para nós é sempre um prazer estarmos aqui. Eu acho que a Elizabeth tem mais um ponto sobre a figura do DPO. Elizabeth, você tem algum questionamento específico? Se pode ser pessoa física, jurídica, ou a gente pode simplesmente dar um panorama geral? Só um panorama geral, como que ele está funcionando dentro das empresas. Tá. Bom, como a gente pontuou em toda a apresentação, esse é um compliance que envolve tanto obrigações jurídicas quanto obrigações de segurança da informação. Então, se for uma pessoa, né, obrigatoriamente não precisa ser uma pessoa dessas duas áreas, mas seria interessante que tivesse conhecimento ao menos de uma delas, né? E o DPO, ele pode atuar sim com o aconselhamento de um comitê que tenha representantes de todas as áreas da empresa e muitas vezes tenha também outros tipos de conhecimento, tá, que possam vir a agregar. Tá? Ele pode ser realmente uma pessoa interna ou uma pessoa externa. E aí você tem as possibilidades dos serviços do DPO as a Service, pode ser prestado por uma pessoa jurídica. Ele vai ter o seu nome lá no site. Essa é uma exigência da Lei Geral de Proteção de Dados, que a identificação do DPO esteja no sítio eletrônico preferencialmente, né? Tem se colocado muito no próprio aviso de privacidade do site e também o contato do DPO. E aí o contato do DPO precisa ser ele que vai responder, enfim, ou não. Pode ser eventualmente até o saque, mas esse contato deve estar ali, de certo modo, divulgado junto com o nome do DPO, ok? E aí é o contato que vai garantir todos aqueles direitos que estão no artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, acesso, existência, portabilidade, enfim, outros tantos que vieram com a Lei Geral de Proteção de Dados. Acho que esse é um panorama geral. Marcelo, você quer acrescentar algum ponto? Queria agradecer também. Obrigada. Imagina. Queria agradecer também a Cláudia, né, nossa presidente, por tudo que colocou antes. Para a gente também é um prazer estar aqui com vocês, auxiliando no que vocês precisarem. Acho que podemos finalizar, então. Né? Obrigado a todos, enfim, pela participação. E os nossos contatos ficaram aí, estamos à disposição de vocês, ok? Obrigada, doutora Lígia. Obrigada, doutor Marcelo.